Qual o nome da senhora? Adriana. Dona Adriana, como é que era a sua vida antes de participar da concentração de Fé e Milagres? Era totalmente destruída, cheia de contenda na minha família. Meu casamento estava todo destruído. A minha família, a minha filha era revoltada. Era briga todos os dias dentro de casa, todos os dias. E aí, mediante isso, uma cunhada minha me chamou para me vir para a igreja. E eu vim participar da reunião. Não acreditava, vou lhe ser bem sincera, que eu não acreditava. Eu tinha aquele mesmo pensamento que todos falam dessa igreja, né, que os pastores não prestam, ladrão, essas coisas. Mas ela disse, mana, vamos comigo que você vai ver que a tua vida vai mudar. E aí eu fui. Só que quando eu cheguei na igreja, eu passei por aquele processo de libertação. Com 2 meses, eu não peguei mais firme. Me afastei novamente. Quanto tempo a senhora ficou afastada? 10 anos. 10 anos. Como é que foram esses 10 anos? Muitos problemas que acarretaram no problemas de saúde, problemas na minha família, que briguei muito com as minhas filhas, a minha filha mais velha. Voltou pior, aqueles problemas. Pior, muito pior, que a minha filha chegou até numa discussão da gente em casa, ela chegou a rasgar a Bíblia dizendo que Deus não existia, porque se ele existisse, a nossa família não estava daquele jeito. A gente brigando todos os dias dentro de casa. Era depressão, eu era depressiva, eu era angustiada, eu era muito nervosa, muito estressada, brigona. Só queria saber de brigar com as pessoas, achava que sempre eu era certa em tudo e que todas as pessoas eram erradas. Fui diagnosticada agora, no começo desse ano, com endometriose e mioma. E foi através desse problema de saúde, foi aonde que eu não resisti e procurei por conta própria. Passava 15 dias com o negócio daquela hemorragia de sangue, muito sangramento, com muita cólica, que tinha vezes que travava minhas pernas, que eu não conseguia andar. E o meu esposo também falou para mim, foi ele que me trouxe, vamos para a igreja, porque não tem outro lugar. E foi daí que a gente pegou, viemos para a igreja e começamos a pegar firme. Já está com 4 meses, hoje está fazendo 4 meses que nós voltamos para a presença de Deus e eu já disse que daqui eu não saio mais. E como é que está a sua vida hoje? Hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou bem. Nunca mais eu vou me afastar. Casamento transformado, como é que está a família, seu interior, a doença que a senhora chegou? A doença não tem mais, eu creio que não tem mais. Deus me curou. Eu não tenho mais. Todos os sintomas sumiram? Todos os sintomas sumiram. Eu não sinto mais, a minha menstruação hoje é normal. Eu não fico mais com aquele sangramento forte que vinha, com aquelas dores que travavam minhas pernas, dava daqui para as pernas, que eu não conseguia andar. E o casamento? O casamento, para a graça de Deus, também está tudo bem. Tudo transformado? Tudo transformado, para a honra e glória do Senhor. Olha, que Deus abençoe todo o Amazonas nessa quinta-feira, onde esse programa adentra. Senhor, Senhora, Deus é muito grande, poderoso para salvar. E o que Ele tem de grande, Ele tem de bom. Como Deus é bom, né? A gente escuta essa senhora falando, afastada, sofrida, preconceituosa, mas mesmo assim forçada pela circunstância, né? Forçada por uma circunstância de saúde, ela fala, sabe de uma coisa? Eu vou buscar a Deus. E ela chega na igreja ainda ressabiada, tímida, mas problemas por todos os lados. Problemas com os filhos, brigou demais, situação que atingiu o casamento, a sua saúde sangrando. Ela chegou sangrando por dentro e por fora, na alma e no corpo. Agora, como Deus faz bem, né? Como buscar a Deus te deixa bem. Como buscar a Deus levanta a criatura, tira a pessoa do pó. Deus tira a pessoa das lágrimas. Deus tem feito coisas grandes. Deus tem se manifestado na vida daqueles que se voltam para Ele. Deus tem libertado pessoas da depressão. Deus tem curado pessoas de situações condenatórias pela medicina. Deus tem agido com o seu braço poderoso. Eu quero que você acompanhe comigo agora a história de uma jovem que ela sofria com lúpus. Olha só o que Deus fez com essa menina. Ela não cria em Deus, não. Olha, desculpa o termo, né? Mas parecia uma pestinha. Essa menina parecia uma pestinha. Que isso? Mas assim, sabe aquela... Quando o adolescente vira aborrecente,
e começa a pirraçar e vai e faz loucuras. Olha só a história dela. Então, antes eu saí de casa, eu tinha muita raiva da minha mãe, mágoa do meu pai. E ele era policial, eu comecei a me envolver com traficante. Depois eu me envolvi também com pai de santo. E eu pedi até para matar meu pai e minha mãe, que eles iam atrás de mim nas bocadas. Foi quando eu descobri a anemia, da anemia descobri o lúpus. A senhora que lutou por ela ou ela começou a lutar? Não, eu lutei por ela. Como é que a senhora fez? Eu comecei a fazer da campanha da Gota do Milagre, né? Levava para ela, só que ela tinha a maior raiva, porque ela disse que ela não queria vir na igreja nem morta, ela vinha para essa igreja. Essa igreja eu não quero vir nem morta. Aí toda vez eu pegava ela nas bocadas. Aí ela tentava mandar me matar, mas eu ia assim mesmo, não tinha medo não. Ia lá, pegava ela. Aí foi uma vez que eu falei para ela assim: Paola, isso é a primeira e a última vez que eu vou lhe pegar. Lá naquele bairro, na Compensa. Aí quando eu cheguei em casa, que eu ficava preocupada com ela, não sabia se a notícia se ia... Viu, ó, os bandidos que vão assistir esse testemunho aí, ó, ela estava aí no meio de vocês aí, viu? Mas agora ela está aqui com Jesus, sinalizando que vocês também podem ser dessa bandidagem. Amém, pessoal? Quando é que ela aceitou a água? Quando ela estava no hospital, que o médico deu para ela 24 horas de vida, só para ela, porque ela não tinha mais sangue. Aí tiveram que botar uma bolsa, quando ela foi tomar sangue, rejeitou. Aqui no pescoço, no pé, porque não tinha sangue. O meu sangue tinha sumido. Eu orei, né? A primeira vez que eu orei. Orou, né? Eu orei a primeira vez e conseguiram. E aí a senhora Aí foi que levando foi a a água. luta dela, foi a luta, começar o tratamento. Lutou, a água determinou, descobriram que era Lúpus, foi fazer o tratamento, foi o tratamento dela. Quando ela chegou com 102 quilos, quando ela ia para a igreja, eu tinha que botar 2 cadeiras para ela, né? Eu disse, Porque meu pé era muito inchado, não podia ficar em pé. Porque senão inchava, meu pé começava a ficar tipo desse tamanho, assim, meu pé, e eu colocava 2 cadeiras. Mas eu... Curada, graças a Deus. Agora, como é que foi assim, quando você pegou a cura nas mãos? Como é que foi? Foi a senhora que pegou o exame que estava curada? Eu e ela, não foi? Quando a médica bateu na mesa, disse que não aceitava, porque ela estava curada, né? Mas como assim, ué? Ela bateu, a médica bateu na mesa, não, esse exame está errado, tornei a fazer outro exame. E não deu nada mais. Curada. Saiu todo inchado, está pesando quanto agora? 57, eu acredito. De 102 para 57. E... Não tem mais ódio da mamãe? Não, senhor. Não? Não, senhor. Do papai? Nem um pouco. Não quer mais namorar bandido? Não. Já recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. Ah, foi batizado no Sim, Espírito senhor. Santo? Sim, senhor. É. Hoje está firme. Firme. Eu e ela junto. Junto, firme. E eu não acreditava em Deus. Quando eu estava com meus 13 anos, né? Quando eu saí de casa, eu não acreditava em Deus. Mas ele que me ajudou. Você viu como é que ela ficou? Você viu? E você, aonde ela chegou? Põe a imagem dela inchada aí. 102 quilos ela ficou. Olha só essa foto. E reticente, não cria. Mas chegou uma hora que ela fez uma oração e ela falou: meu Deus, me ajuda, me socorra dessa situação. E Deus, o que Deus fez? Condenou? Humilhou? Não, Deus recebeu. Deus atendeu, Deus curou, honrou a fé da mãe que sempre buscou por ela. A mãe que focou, lutou. Ela estava no banditismo, né? Você aí que me acompanha da Compensa, você que vive no banditismo, você conheceu ela. E ela foi aí namorada de bandido, sei lá. Mas Deus tirou ela daí. Deus trouxe ela para o reino dele. Deus libertou ela. Deus curou de lúpus. A médica, é o que ela falou, né? A médica batia que não acreditava, mas acredite. Tá? A mãe foi lá e fez outro exame. Ela estava curada mesmo. Curada, meu amigo, minha amiga. Sabe por quê? Porque Deus não falha. E eu tenho para mim que você sabe disso. Que quando você busca mesmo, quando você se apega mesmo, quando você se volta mesmo, você sabe
que Ele não falha. Mostra a nossa central de atendimento, está aí o pastor Brauno, uma equipe de pastores. Quero que ligue para cá, você que tem problemas seríssimos, tá? Você que está aí com casos impossíveis, você que está com doenças seríssimas, você que está com portas fechadas, você que está mal, você que está depressivo, vivendo o pior momento da sua vida, você aceita que é o momento de se voltar para Deus, porque Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Então é hora de você buscar, é hora de você pedir ajuda. Sabe, se preciso for, se for o seu caso, descer do pedestal e saber que Deus é poderoso e nós somos pequenininhos, mas Ele honra a fé daqueles que o buscam. Então faz a sua ligação agora, conte conosco, porque nós vamos certamente ajudar você, tá bom? Bem, agora você vai acompanhar o que tem acontecido nessa novena. É a novena do Templo de Salomão. Nós vamos para o 5º domingo. Me dá imagens do nosso domingo aqui. Uma multidão de pessoas. Dá uma olhada aí. É 9h30 da manhã. Tem a reunião às 6h50 com o pastor Brauna. Essa é 9h30 da manhã, a nossa reunião especial, uma concentração de fé em milagres. E essa novena tem feito muita diferença. Mas muitas pessoas têm sido abençoadas, respondidas. E agora você vai acompanhar o que aconteceu no último domingo. Vamos lá. Como é que você está chegando hoje na concentração de fé em milagres? Hoje eu estou chegando muito abalada, com muitos problemas. Muitas dificuldades também. Muitas tribulações, né? O seu interior está uma bagunça. É uma bagunça. Medo, desespero. Já tem anos já, eu acho. Eu não sei explicar, né? Pra dizer a verdade, eu não sei explicar, né? Chegou mal aqui hoje. Mal mesmo. Então, ó, nós vamos fazer um desafio. Dá uma olhadinha aqui nessa porta aqui. Vamos fazer o seguinte, sobe comigo aqui estamos aqui na metade do lance de escadas. Vamos subir aqui comigo essa escadaria. Eu vou fazer um desafio com você. Quando você entrar nessa reunião, vira aqui pra cá. É impossível você sair do mesmo jeito. Você aceita esse desafio? Aceito, sim. Você vai participar da reunião, acabando a reunião, você vai nos procurar aqui, vocês vão nos procurar aqui, vai dizer como é que você está saindo. Eu duvido você sair do mesmo jeito que você está entrando. Tá aceito o desafio? Tá aceito o desafio. Então tá aí, ó. Tá feito o desafio, nós vamos mostrar no final da reunião como que a Renata vai sair aqui da concentração de fé e milagres. Acabou a reunião agora, encontramos aqui a Renata, a Eliane. A gente tinha marcado aqui depois da reunião para mostrar como que a Renata iria sair da concentração. Renata, você subiu essas escadas, entrou pelas portas e agora você desceu. Da subida que a senhora fez e para essa descida, como é que a senhora está agora? Estou me sentindo muito melhor mesmo. Estou com uma emoção que eu nunca senti, para dizer a verdade, na minha vida, né? Me sentindo bem mais aliviada do que eu entrei. Eu entrei desesperada, praticamente, desesperada mesmo, mas não, Deus acalmou meu coração. E aquela tristeza, angústia, detalha pra gente daquilo que a senhora falou, que estava cansada, angustiada. O que aconteceu na reunião? A partir do momento que o bicho começou a orar, aquilo eu coloquei no meu coração que eu estava desesperada porque eu não vim buscar Deus, praticamente estou um tempo já afastada da casa do Senhor. Então você estava afastada? Afastada. Depois que passei por ali, parece que passou um filme na minha cabeça. Como eu entrei muito mal mesmo, eu entrei, não conseguia nem falar, foi a primeira vez na entrevista, e agora eu estou me sentindo bem melhor. Coração como é que tá? Mais aliviado. Mais calmo, estava muito desesperador, entendeu? Estava com muito desespero, com muito medo. Como é que tá o seu interior? Meu interior tá mais leve, bem melhor do que eu entrei, isso eu tenho certeza. É porque eu cheguei com uma dor no meu estômago, né? E no meus exames deu gastrite. Mas eu creio que hoje eu tô curada. Você tava queimando, tava doendo o estômago? Sim, eu não podia comer nada. Uhum. Aí eu vim determinada. E a gastura, a queimação, a dor, saiu tudo aí? Saiu, eu senti sair. Estava com uma dor forte na próstata, pastor. Faz tempo que essa próstata.
O senhor já vem carregando essa dor. Muitos tempos já. E agora? Tô curado. Mexe as pernas assim, tem vergonha não, pode mexer. Mais nada. Passou. Tem mais dor nenhuma. Nada. Qual é o seu nome? Jéssica. O que aconteceu? O meu tio estava há uma semana na UTI e os médicos desenganaram ele que não tinha mais jeito. Ele estava com um problema cardíaco muito sério e ele desenvolveu uma infecção no organismo dele. E após que eu tomei a gota do milagre, né? Você tomou por ele? Sim, senhor. É isso? E segunda-feira eu tive uma resposta. Ele saiu, né, da UTI e terça-feira ele recebeu alta. Curado. Quando nós falamos casos impossíveis, são casos impossíveis. Veja que havia uma condenação. Estava lá na UTI, mas por meio da fé. Olha só o que diz esse texto. Coloca para mim Hebreus 11:6. Põe na tela, por favor. Pois sem fé, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário. Eu pedi para colocar em vermelho a palavra necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, você, creia que ele existe, vai fazer bem para você, e que é o recompensador dos que o buscam. Galardoador, para quem não sabe, é quem dá o galardão, a recompensa. Então, o que você não deve fazer? Aprenda isso. Por favor, meu amigo, minha amiga. Você não deve duvidar que ele existe. Você não pode duvidar que ele pode fazer alguma coisa. E você não deve deixar de buscá-lo jamais. Crer que ele pode, crer que ele existe, crer que ele pode, buscá-lo, essas três coisas mudam a história de uma pessoa. Crer que ele existe, crer que ele pode e buscá-lo. Ele mesmo vai dar recompensa para você. Então eu quero que desde hoje você se prepare para essa novena especial do tempo. Você viu como é que a moça chegou bagunçada? Palavras, né? Bagunçada por dentro. Viu como é que ela saiu? Aceita esse desafio da novena. Essa novena é em comemoração ao 9º aniversário do Templo de Salomão. E nós determinamos que coisas grandes vão acontecer. Determina que vai ser com você, por favor. Me dê nomes, Brauna. Bispo, as pessoas estão ligando aqui pedindo ajuda e, como diz aqui a dona Maria, da Vila da Prata, ela está enfrentando uma situação difícil com a filha e ela pede socorro porque ela pensa que o pior pode acontecer com a filha. Mas aceitou o desafio de estar neste domingo, nesta grande novena. Também como a dona Aparecida do Terra Nova, confirmou presença às 9h30 da manhã, aqui nesta reunião toda especial, enfrentando uma situação difícil na sua saúde, mas ela crê e vai sair daqui curada. Também a dona Lúcia do Canaranas, enfrentando uma situação difícil no casamento, separada, problema agora com os filhos, mas aceitou, bispo, e diz que vai começar domingo, vai começar essa novena pelo seu casamento. Obrigado, é isso mesmo, pode vir determinada. Essa senhora que falou que vai vir determinada, é para vir determinado mesmo, porque o Espírito de Deus vai marcar a sua vida para libertar você. Daqui a pouco o momento sagrado da oração, mas acompanhe agora essa senhora vítima de inveja. Toca aí. Me casei e a partir do momento que eu me casei, eu costumo dizer que o mal já entrou no nosso lar junto com a gente. Havia uma pessoa que fazia parte do nosso ciclo familiar e essa pessoa, ela demonstrava claramente uma indiferença entre eu e meu esposo. Ela já tratava de uma forma mais rude, com uma certa ignorância. Já o meu esposo não, ela já tratava de uma forma carinhosa, sempre defendia ele. E todo mundo me avisava, falava, olha Stephanie, eu acredito que essa pessoa tenha inveja de você. Quando meu filho nasceu, ele nasceu prematuro, de 36 semanas, só que quando a gente saiu do hospital já começou um segundo sofrimento. Meu filho passou por 5 pneumonias. Junto com isso, eu já descobri um segundo problema, que era o problema da tireoide. Comecei um tratamento com um medicamento, eu usei esse medicamento por 1 ano, cheguei a usar a dosagem máxima do remédio, juntando com antidepressivo, comecei também a ter muita arritmia cardíaca, então eu ficava com a visão turva, preta, e cada dia pior.
cada dia mais afundada numa depressão, cada dia mais reclusa e sempre falando pro meu esposo que eu não queria mais ficar com ele. E eu me sentia muito mal com aquilo, mas eu não entendia porque que eu reagia daquela maneira. Eu não dava atenção pros meus filhos. Onde eu pudesse jogar eles, eu jogava. Então eles estavam sempre com a minha sogra, eles estavam sempre com a minha mãe, porque meu esposo trabalhava. E eu nunca fazia parte da vida deles. Eu acho que, de uma certa forma, eu não queria que eles pegassem aquele sofrimento que eu tava sentindo pra eles. Porque eu pensava em tirar minha própria vida. Então eu ficava me perguntando, se eu chegar a esse momento e eles estiverem afastados de mim, eles não vão sofrer tanto. Então foi quando meu pai, vendo o meu sofrimento, decidiu procurar ajuda. E ele foi até uma casa de encosto. Chegando nessa casa de encosto, uma mãe de santo falou para ele que havia sido feito um trabalho de bruxaria para acabar com a minha vida. E esse trabalho foi dito que eu não passaria do ano de 2022. Contei para o meu esposo decidiu me levar na Universal, e quando eu cheguei na Universal, o pastor orou por mim, e naquele momento eu já senti uma paz, e todas as sextas-feiras tinha corrente de libertação, e ali foi quando realmente eu vi que a minha vida foi mudando. Eu comecei a ter mais paciência, eu comecei a conversar com meu esposo, coisa que a gente não fazia, porque eu não tinha essa paciência de conversar com ele. Comecei a buscar muito mais, comecei a me dedicar às coisas de Deus. Então, todos os dias eu comecei a ler um versículo. Por mais que eu não entendesse, porque eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, por mais que eu não entendesse, eu comecei a ler. E uma reunião eu comecei a buscar e eu tive uma oração sincera com Deus. Eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui uma nova criatura. E se o Senhor entrar dentro de mim, eu prometo que a partir de hoje vai ser tudo diferente. Eu vou me dedicar. E eu só quero que o Senhor esteja comigo, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou ter força para continuar. E a partir daquele momento, eu senti o abraço de Deus. E eu nunca senti uma paz e uma felicidade tão grande que eu senti naquele dia. Eu tive a certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo. E a partir daquele dia, a minha vida realmente mudou. E essa pessoa que fez esse trabalho, que tem essa inveja, ainda continua no meu ciclo familiar. Só que a inveja, o trabalho de macumba já não pega mais em mim. E a sentença que foi dada para mim em 2022, que eu não passaria daquele ano, realmente foi cumprida. Porque morreu a velha Stephanie, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa com a saúde totalmente debilitada e com um casamento destruído. E nasceu uma nova Stephanie, com um casamento totalmente restaurado e abençoado por Deus. A saúde nova, como se eu fosse uma criança. E uma pessoa totalmente feliz e revestida com o Espírito Santo. O mal está aí, né? Basta você, não precisa você ser rico, tá? Uma felicidade que você tenha, tá? Nascimento de um filho, um relacionamento, né? Nós, infelizmente, sempre foi do ser humano que não busca a Deus querer o lugar dos outros, a vida dos outros. E quando você não busca a Deus, você fica vulnerável a esse tipo de coisa. A inveja pega, entra, destrói, faz mesmo. E tem gente que faz feitiço para destruir família mesmo. Faz feitiço para destruir relacionamento mesmo. E o que você vai fazer contra o mal? Tá, você vai no médico. Tá, mas é espiritual. Pro espiritual, só tem um jeito, é o poder de Deus. A palavra diz, coloca na tela, que andava Jesus e ele ia, olha só, fazendo bem para todas as pessoas, curando toda a sorte de enfermidades e expulsando espíritos imundos, malignos. Volta para mim. É só Jesus, meu amigo, minha amiga, que pode libertar você, que pode arrancar essa maldição daí. Esse mal só está vencendo você por essa falta de busca. Amanhã, toca aí, por favor, o nosso corredor de luz, especialmente 19 horas. O corredor já começa às 19 horas, tá? São 120 obreiros. 120 obreiros. E você vai passar determinando, meu Deus, pelo Espírito Santo,
que habita em cada um de nós. Você passa, mas essa maldição vai ficar agarrada. Essa maldição, ela não vai passar com você, pode ter certeza. Me dê os últimos nomes, Brauna. Bispo, quem pede ajuda aqui também é a Meire, da Nova Cidade. Ela está enfrentando uma situação de depressão, pede ajuda. E fizemos um desafio para essa sexta-feira. Ela vai estar às 19 horas conosco aqui na Catedral, inclusive vai trazer a filha também. A dona Nazaré do Montes Oliveira, sempre pedindo aqui oração, pedindo ajuda aqui em favor de situações difíceis com a família, mas que vai estar conosco nessa sexta-feira de libertação forte. Também quem pede aqui ajuda, bispo, é a dona Tayane, né, da Nova Esperança. Ela está enfrentando uma situação difícil de saúde e ela não aguenta mais sofrer e aceitou o desafio de iniciar a novena nesse domingo conosco. Também quem pede ajuda aqui é a Ingrid. A Ingrid, ela fala da Cidade Nova 2, fala que está enfrentando uma situação de desemprego, vida financeira amarrada, e ela aceitou o desafio de começar esta novena neste domingo agora. Tá bom, vamos então ao momento de oração. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fiéis são os seus testemunhos. Nós mostramos tantas pessoas que mudaram suas vidas. Não foi de uma hora para outra. As curas até foram, muitas na hora, mas transformação, novo coração, exige que esta criatura se volte para o Senhor. Que ela creia em Ti, Senhor Jesus, como diz a Escritura. E ela diz que o Senhor é tudo e deve ser primeiro. Ah, meu Pai, que esta pessoa que nos acompanha, seja na cadeia ou até no hospital, sofrendo, desesperada, pessoas que perderam o casamento, agora mesmo estão com as suas vidas esmigalhadas, tanto que não dá para juntar os cacos, humanamente falando. Mas Tu és Deus que opera maravilhas. A Sua palavra diz que o Senhor faz grandes coisas. E agora ela se volta para o Senhor. Ele, aonde está, faz uma oração sincera. O Senhor não desprezará um coração quebrado e sincero. Então mude a história desta pessoa, coloque as mãos nessa situação. No nome de Jesus, que ela consiga hoje mesmo estar conosco, Te buscar. Meu Deus, abençoe esse domingo, essa novena. Meu Pai, coloca o Amazonas para Te buscar, para ter uma experiência com o Senhor. E quem preparou a água está ungida e abençoada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Beba dessa água e seja fortalecido. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, ao novo dia, nova manhã, a mesma Graças a Deus. Eu queria dizer que, juntamente com a minha esposa, hoje nós estaremos, me dá imagens da última terapia, aqui na nossa catedral. Foi uma reunião muito bacana, né? Tá aí as imagens, tá aí as fotos e foi muito bacana. É uma reunião que nós temos chamado os solteiros que creem, né? Que o braço de Deus pode trazer a pessoa certa, e os casados que valorizam ali o seu casamento. É uma reunião que faz toda a diferença. Logo mais, 19 horas aqui na nossa catedral, tá bom? E nessa sexta-feira o dia inteiro de libertação, especialmente 19 horas, lembrando, a gente começa a atender 17h30, tá? Para a reunião da noite, é 1h30 de atendimento antes da reunião da noite às 19 horas, tá bom? E domingo, essa concentração de fé e milagres, a 5ª novena do Templo de Salomão.
6h50 da manhã, Pastor Brauna, 9h30 juntos com vocês, 15 horas a cura dos vícios e fechando o dia, 18 horas. Forte abraço para todos.